Para você, internauta, acompanhando o site radiomuriaé.com.br, mais uma vez, ao lado do delegado de homicídios, Dr. Tairone Espíndola, mais um caso resolvido, mais um homicídio desvendado. Um casal foi preso na cidade de Rio das Ostras ontem, quinta-feira, suspeito de ter atirado nessa idosa. Eu costumo dizer que não é bala perdida, e sim bala achada, que acabou vitimando a dona Nilza no último dia 22 de maio. Dr. Tairone, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade aqui no site da Rádio Muriaé. Um caso realmente que mexeu com a opinião pública aqui da cidade, que a dona Nilza não tinha nada a ver com a história, era uma pessoa muito querida, uma idosa de 76 anos, que acabou perdendo a vida numa situação trágica, né? E eu gostaria que o senhor começasse falando para o internauta que está aí acompanhando o site, como vocês conseguiram chegar a esse casal lá em Rio das Ostras? Boa tarde, Gilson. Prazer falar contigo, com os ouvintes internautas da rádio. Realmente os dois últimos homicídios ocorridos em Muriaé foram casos muito emblemáticos, né? Nós estamos falando aí de duas vítimas que não tinham qualquer relação ou qualquer motivação aparente para que elas fossem executadas. Tanto o caso da Nayara, que nós já divulgamos aqui, quanto esse da dona Nilza também. A dona Nilza é uma pessoa muito querida ali no seio daquela comunidade, né? Como você colocou bem, foi vítima de uma bala achada por delinquentes envolvidos no tráfico de drogas, que tem verdadeiro... eles banalizam a vida, Gilson. A verdade é essa, são pessoas que não têm o menor senso de humanidade, o menor respeito pela vida alheia, né? Banalizam a vida alheia, e exatamente por banalizarem foi que eles tiveram a infeliz ideia de efetuar um disparo em via pública contra desafetos. Esse caso específico da dona Nilza, como já foi dito na entrevista coletiva, a equipe da Delegacia de Homicídios se fez presente no local imediatamente. Os trabalhos foram iniciados naquele instante, inclusive na residência dos suspeitos foi encontrado e desmantelado um laboratório de refino ali de embalamento de cocaína, comprovando inclusive esse envolvimento deles com esse submundo de tráfico de drogas. Isso no dia do crime. No próprio dia do crime. Inclusive o suspeito capturado ontem em Rio das Ostras, ele descende de uma família de envolvidos já com drogas, são pessoas já conhecidas nossas aqui, né? Então, a partir do esclarecimento da identificação da autoria, ao perceberem que a prisão seria iminente, seria uma questão de tempo, eles se refugiaram então na região dos Lagos, mas nós já tínhamos uma informação antecipada de que era para lá que eles iam, né? A gente já tinha feito um levantamento prévio de todo o histórico familiar deles e sabíamos que eles iam para lá. E foi exatamente nesse momento que nós já havíamos alertado os colegas de lá de Rio das Ostras para fazer esse trabalho integrado, o que foi facilitado por conta das informações que nós levamos daqui para lá e pela disponibilidade dos colegas lá também em nos atender, que é como eles sempre fazem. Todas as ações integradas que a Polícia Civil de Minas faz em outros estados, elas são sempre exitosas por conta disso. Existe uma vibração mútua de parte a parte, que nos permite e que nos motiva, nos incentiva. Eu tive a oportunidade de falar aqui durante a entrevista da Nayara que toda vida importa, Gilson. A Delegacia de Homicídios, ela investiga e ela apura qualquer tipo de homicídio. Mas existem situações em particular que geram na própria equipe, e é natural, porque nós somos também seres humanos, existem situações peculiares que geram uma revolta maior. Como esse da dona Nilza, por exemplo. É o que o senhor está dizendo, né? Na verdade, toda vida importa, seja ela qual for. Mas o da dona Nilza teve um tchan a mais por ser uma idosa que não tinha nada a ver com a situação. Exatamente, teve um componente a mais e, como eu já tive a oportunidade de falar também, isso acaba se transformando em motivação para que a gente busque fazer a justiça. O que nós pretendemos aqui é levar esses responsáveis a responder
pelos atos praticados, desferir disparos de fogo em via pública contra um desafeto, é no mínimo aceitar o risco de atingir alguém. E foi exatamente o que aconteceu. O Dr. Gleidson colocou bem aqui, tecnicamente, se trata de um erro na execução, quando você quer atingir uma pessoa e acaba acertando outra. Mas isso não retira o dolo e a intenção da ação deles, né? Portanto, vão responder sim por homicídio doloso. Agora, na verdade, a briga começou... Foi uma briga de trânsito? Seria sim, isso? um motivo banal. Já existia uma animosidade entre esses casais. Nós estamos falando de 2 casais envolvidos, né? Esse casal que foi preso com um outro casal, já havia uma animosidade anterior entre eles, houve uma discussão no trânsito, e aí dessa discussão o outro casal acabou voltando na residência dos presos de ontem para tirar satisfação. Foi nesse momento que eles, já ali naquela localidade, nesse local onde eu já me referi aqui, onde existia esse refino, né, onde seria esse laboratório de cocaína, eles estavam armados. Foi quando eles desceram, então, foram até a frente da residência e efetuaram esse disparo que acabou atingindo a dona Neuza. E aí o outro casal foi embora? Foi embora, né? foi embora ileso. O outro casal se retirou ileso e acabou o disparo atingindo a dona Neuza. E ontem, na hora da prisão, lá em Rio das Ostras, houve alguma reação desse casal na hora da prisão? Não houve, Gilson. Geralmente, o sentimento que a gente percebe nesses indivíduos que são capturados por nós, quando nós nos apresentamos, principalmente em outros estados, em locais mais distantes, o que a gente percebe é uma certa surpresa deles, né, ao se depararem conosco, de não acreditarem que a Polícia Civil de Muriaé estaria lá para prendê-los. E como eu deixei claro aqui durante a entrevista, a Polícia Civil de Muriaé, ela não tem limite. A gente não trabalha restrito à comarca de Muriaé. O crime aconteceu aqui, é nossa atribuição, mas a captura ela acontece em qualquer lugar do país. E nós temos ferramentas e instrumentos de intercâmbio, inclusive, para isso. Cada vez que o crime vai se organizando, a polícia também faz o mesmo. Então, hoje nós trabalhamos com bases de integração muito consistentes e muito sólidas, onde a gente pode se fazer presente em qualquer cidade do país. Inclusive, já aconteceram prisões da própria DHPP do Espírito Santo. Sim, exatamente. Nós temos essa integração e ela é muito bem-vinda e ela é muito feliz, muito profícua em todos os estados. Eu pude perceber ontem, né, o Dr. Gleidson com o delegado titular lá da DHPP, da 128, uma integração, assim, como é que eu posso dizer? Uma própria integração mesmo, muito bacana, que ajuda muito no trabalho tanto da Polícia de Minas como da Polícia do Rio. Sim, né? sem dúvida. A Polícia de Minas vai no Rio buscar quem tem que ser preso, e pode ser que a Polícia do Rio venha aqui também buscar quem tem que ser preso aqui em Minas com o apoio da DHPP. Sim, nós já demos suporte aqui a vários colegas de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo mesmo, até da Bahia, né? Por conta desse intercâmbio, como eu te disse. Existe o intercâmbio entre os criminosos, mas também existe o mesmo por parte da polícia. Agora, a arma do crime foi apreendida? Não, nós não conseguimos apreender a arma do crime. O que foi apreendido naquela residência que servia do laboratório para refino de cocaína foram munições de arma de fogo do mesmo calibre daquela que atingiu a dona Neuza. E resquícios de drogas foram encontrados, sim, dinheiro sim, também, sim, né? Uma grande soma em dinheiro. Coisa de R$9 mil Isso. Aproximadamente, né? Uma grande soma em dinheiro, materiais próprios que indicam o refino da droga e o seu embalamento para posterior comercialização. O senhor acredita que a droga seria comercializada ali, ou ali seria só o laboratório e dali seria uma distribuição? Dali, a gente acredita que ali seria a parte de preparação, né, dessas frações. Elas seriam fracionadas ali, misturadas ou batizadas, como se diz popularmente, para dali elas seguirem para o comércio. Então quer dizer que essa mulher que foi presa ontem em Rio das Ostras, ela que teria descido primeiro com a arma na mão e depois o namorado, o marido, né, teria tomado dela e efetuou o disparo. Efetuado os disparos. Então quem efetuou o disparo seria o namorado dela. A dinâmica se desenha dessa forma. Entendi. Doutor Tairone, mais uma vez eu gostaria, né, de parabenizar
agradecer a sua disponibilidade sempre aqui na Rádio Muriaé. Foi um trabalho excepcional. Nós acordamos ontem, né, com essa notícia da prisão desse casal, mais um outro envolvido que é irmão, né, desse outro rapaz que foi preso, né, que estava com ele não tem nada a ver com o crime do homicídio, Exatamente. mas ele já estava envolvido em um roubo aqui na cidade. Exatamente, como eu te disse, se trata de uma família em constante conflito com a lei, vamos dizer assim. Se trata de uma família muito conhecida no meio policial, né, envolvida em uma série de delitos, entre eles o tráfico de drogas. Tá certo. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar, agradecer a sua participação e que mais crimes sejam desvendados aqui na cidade. Aqueles que ainda estão em andamento, a gente não vai tocar nesse assunto agora, porque não é o foco, até mesmo para não atrapalhar as investigações da Polícia Civil que está em andamento. Tem muitos crimes ainda a serem esclarecidos, mas a gente tem certeza, confia na Polícia Civil, principalmente na DHPP, que é sob a sua presidência, agora o delegado adjunto Dr. Gleidson também. Então a gente só tem que agradecer e parabenizar. Tenho certeza que a família deve estar nesse momento muito agradecida. A gente sabe que não vai trazer a dona Neuza de volta, mas isso dá um alento à família saber que os principais suspeitos estão atrás das grades. Sim, Gilson. É o recado que a gente deixa, a mensagem que a DHPP deixa para a sociedade é esse. Nós estamos aqui fazendo um trabalho incansável, também somos humanos, também temos as nossas limitações, mas não falta determinação, não falta vontade de fazer a justiça acontecer. E é com esse objetivo que a gente segue. Portanto, conversamos com o Dr. Tairone Espíndola, delegado de homicídios aqui da cidade e chefe da inteligência aqui em Muriaé. Um abraço e até a próxima.